Arro, pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, e hoje temos uma quarta-feira com vários aspectos fluentes, alguns que já aconteceram na madrugada. Não sei como é que foi a madrugada de vocês, mas a minha foi bastante intensa em termos de sonho, e inclusive sonhos plutonianos, né? Porque a gente teve aí no início, no final do dia de ontem, início da madrugada de hoje, o trígono de Lua com Plutão. E eu literalmente, o primeiro sonho da noite foi com Perséfone descendo ao reino do Hades. Foi muito, muito interessante, uma coisa muito louca, como os símbolos, né, falam com a gente. Mas enfim, uma madrugada aí bastante ativa, pelo menos para mim, não sei como é que foi aí para você. E começamos um dia, né, começamos o dia de hoje com uma harmonia maravilhosa, uma harmonia linda da Lua em Gêmeos com o Sol em Aquário. Isso acontecendo de forma exata às 8h06 da manhã. Então, amanhã já vem agradável, né? Amanhã já vem de uma forma interessante para a gente poder trabalhar aí a harmonia, principalmente a harmonia interior, né? Nossa própria harmonia, que se reflete exteriormente, se reflete nos relacionamentos. Estamos falando de dois signos de ar, aliás, hoje é um dia muito ligado ao elemento ar, a magia da mente, a magia da comunicação, de você poder criar, né, o seu futuro através dos seus pensamentos, através daquilo que você vibra. Muito, muito interessante. E aí o que acontece? Hoje também a gente vai ter ali exatamente à tarde o Sol fazendo conjunção com Vesta, Vesta que é a mantenedora do fogo sagrado. Então, novamente, né? Eu falei ontem no resumo astrológico da semana, aliás, teve ontem o resumo astrológico da semana. Eu acabei entrando ali do nada, né? Não cheguei a avisar ninguém, mas fiz lá a live, né? Quem participou ao vivo aí, gratidão. Quem não estava ao vivo, tá lá gravado para você ver. Foi um pouquinho mais rápido, porque essa semana a gente não tem tanto aspecto que não são os da Lua, que a gente conversa todo dia aqui, e tinha pouca gente na live para interagir. Então, foi mais rapidinho aí a nossa live. Mas é isso, eu falei que hoje ia ser um dia bastante ligado ao elemento ar. A gente poder criar o nosso futuro, aproveitar, né? Porque veja, é a última semana de janeiro. Janeiro de 2026 já foi. Né? Então, e eu realmente penso, né? Ainda ontem era a virada do ano, era o Réveillon. Então, esse é o momento para a gente olhar, né? Já fazer aqueles. Porque quando a gente fala de metas, objetivos, a gente tem que ter assim, aqueles pontos de checagem, né? Tá bom, eu determinei que eu quero fazer tal coisa. Como é que está indo aí esse plano? Como que está se desenvolvendo? Estou chegando próximo àquilo que estou caminhando, né, em direção àquilo que eu quero alcançar ou não? E aí fazer os ajustes necessários. Então, hoje é um dia bastante propício para isso. O Sol em conjunção com Vesta traz aquela tônica, né? Por quê? Por que que a gente faz o que a gente faz, né? Então, você sabe o que você quer, eu espero eu, né? Eu quero tal coisa para esse ano. Eu quero tal coisa para a minha vida. Mas a grande questão é por que você quer essa tal coisa, no nível mais profundo. Né? Porque aí você encontra uma força descomunal, uma força, né, realmente importante ali para conquistar o que você deseja. E aí o que acontece? 8h24, a Lua faz trígono com Vesta. Né? Então já começa, ela fala com a Lua, fala com o Sol, fala com Vesta, e depois o Sol e Vesta se unem, né, de forma exata ali à tarde, né, finalzinho da tarde. 11h42 da manhã, ali já terminando a manhã de hoje, a Lua faz quadratura com os nodos lunares, dando aquela cutucada, né? Então, novamente, você está se encaminhando para a sua correção de alma, você está fazendo o que a sua alma quis fazer aqui. Lembra, o mapa ele é o nosso manual de instruções, né? É o nosso DNA cósmico, é a bênção que a gente recebe, porque imagina, né? Quando você compra um aparelho eletrônico, quando você compra alguma coisa assim que tem muitas funcionalidades, geralmente vem com o quê? Com o manual de instruções. Né? Você vai lá, ó, vamos lá, né? Vamos dar aquele exemplo bem básico ali. Você pode comprar um equipamento eletrônico de última geração, né? Talvez um smartphone, uma televisão, alguma coisa ali muito, né, moderna e com muitas funcionalidades. Aí você pode simplesmente pegar esse aparelho e falar, vou apertar os botões aqui e ver o que que dá, né? E aí talvez você consiga até utilizar o aparelho, talvez você estrague ele, talvez você tenha alguns problemas, mas muito provável você não vai conseguir tirar todo o potencial do aparelho. Então imagina, pode ser você dar um smartphone de última geração com um monte de funcionalidade na mão de alguém que vai simplesmente, né, tocar ali os números para poder ligar para alguém. Né? E ela vai pegar aquele smartphone que é
um poderosíssimo computador na mão dela e vai só fazer ligações de celular. Você pode ter o equipamento que vem para você com um manual de instruções, né? E aí esse manual de instruções, ele te dá, né, os caminhos para poder utilizar aquele aparelho. Então, ele vai te dizer, né, isso aqui faz isso, ele vai mostrar as funcionalidades, os potenciais que aquele aparelho tem. Então, a pessoa que de repente pegou o celular só para fazer uma ligação, ela começa a ver que, nossa, com esse aparelho aqui eu poderia instalar um aplicativo que eu faço tal coisa. Com esse aparelho aqui eu poderia tirar foto, fazer vídeos, e aí ela começa a ver um novo mundo, os potenciais daquele aparelho. E melhor ainda, né, se você tiver um manual de instrução, porque assim, se você tiver um manual de instrução e não souber ler esse manual, ele também fica meio que, né, inútil ali, porque se você não sabe ler, como é que você vai extrair o que está ali? Agora imagine um manual de instruções que alguém te explica, né, que te mostra, né, o potencial ali. Então, sabendo você ler ou não. Então, eu acho muito interessante porque algumas pessoas que vêm fazer mapa comigo, elas têm um conhecimento astrológico, né? Então, tem aquelas pessoas que realmente não têm, né? Então, elas não conhecem astrologia, não têm muita experiência, mas tem pessoas que têm conhecimento astrológico e todas elas se beneficiam muito. Por quê? Porque é a ideia de mostrar o seu potencial. Então, a correção de alma, né, o Tikkun, é um ponto importante. Eu acredito que poucas pessoas, né, se aprofundaram nesse tema, né? Muitas vezes a pessoa até já fez o mapa dela, mas não faz ideia de qual é o nodo norte, a cabeça do dragão dela. Então, assim, não tem muita reflexão, né, sobre o que ela veio fazer aqui. Então, hoje é um caminho, é um momento para você refletir. Será que eu estou no caminho que a minha alma decidiu quando ela encarnou aqui? E, se quiser uma ajuda, me chama lá para a gente poder fazer esse mergulho no seu mapa, né? Bom, aí a gente vai seguindo, o Sol fazendo a conjunção com Vesta, 16h43, e no final da tarde a gente vai ter um aspecto muito legal, porque às 17 horas em ponto, a Lua faz um trígono com Mercúrio. Mercúrio é o regente do dia de hoje, né? Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio. E 5h32, a Lua faz um trígono com Vênus. Então a gente tem esse trígono de ar lindo, envolvendo a Lua em Gêmeos e Mercúrio em Aquário. Mercúrio já está feliz em Aquário, né? Pela astrologia moderna se diz que ele está exaltado e ele enxerga através da Lua em Gêmeos o seu domicílio. Então é um finalzinho de tarde muito bom para a nossa mente, para a comunicação, para os pensamentos, para as trocas. E melhor ainda, por quê? Porque a Vênus está envolvida. Então vocês vão ver, amanhã eu vou falar sobre isso, né? Mas já está se formando, já está forte e amanhã fica exato. Então por isso que amanhã eu vou comentar um pouco mais, mas a gente já cita isso hoje porque já está acontecendo. A conjunção de Mercúrio e Vênus. É uma conjunção linda que permite a gente pensar de forma bela, né? Fazer bons acordos, harmonizar relacionamentos. Então, pensar, né, naquilo que nos dá prazer. Pensar vamos dizer assim, né, você fazer aquele planejamento, aquelas metas, aqueles objetivos que eu comentei, mas totalmente alinhado com os seus valores, aquilo que você valoriza. Aliás, esse é outro ponto importante que eu sempre falo, né? Você conhecer profundamente os seus valores, o que é importante para você na vida. Porque os valores, eles também são um norte para a gente, né? Eu vim do mundo corporativo e no mundo corporativo as empresas têm, né? Você vai ver, geralmente uma empresa vai ter ali, de alguma forma, vai querer falar sobre sua missão, visão e valores, né, da empresa. Por quê? Porque isso guia a empresa, isso é um norte para a empresa. E a gente também tem nossos valores, né? Então, quais são os seus valores? Você está com um alinhamento, né? O seu futuro, os seus projetos estão alinhados com os seus valores? Isso é um ponto importante. Por quê? Se o que você está fazendo na vida está alinhado com os seus valores, significa que você vai ficar feliz, né? Você vai estar bem, você vai estar feliz, vai estar numa alegria ali, né? Se está indo contra seus valores, provavelmente de forma inconsciente, porque você não trouxe clareza para aquilo que você valoriza, vai vir um conflito e um sentimento aí de tristeza, né, não vai ser legal. Então, esse aspecto é legal, ele está muito bom hoje, especialmente à tarde, vai, né, levar à noite também, né? À noite vai ter essa energia muito forte, vai levar para a nossa madrugada. Eu espero ter sonhos mais bacanas, né, nessa madrugada de hoje para amanhã. E amanhã a união, né, desses dois planetas, Mercúrio e Vênus, acontece de forma exata. Amanhã vai acontecer bem cedo, vai acontecer 7h17. Né? Então a gente vai ter uma manhã, também de amanhã, bastante harmônica. Né? Bom,
E aí a gente tem mais um aspecto hoje, que acontece lá no final do dia, né, 21 horas e 23 minutos, mas é de um planeta lento, que é Marte, e então ele vai reverberando também para o dia todo, que é o Marte fazendo sexto com Lilith. Então a gente tem duas forças, né, duas potências aí, Marte e Lilith, ambos em signos de liberdade, porque Marte está em Aquário e Lilith está em Sagitário, e aqui é um grande convite para a gente usar, né, a força do nosso instinto, a força da libido, do prazer, né? Então a gente tem aquelas discussões, né, porque Freud falava que a libido era basicamente sexual e o Jung falava que a libido ela era uma força do espírito, né, tinha uma força de vida, mas basicamente é isso, né? Você percebe que eu estudando, né, toda a parte biológica, a parte do corpo, é fato. Né? Quando a pessoa está sem energia, ela não tem libido, né? Ela não tem energia de vida, ela não tem energia sexual. Ou seja, se ela está no modo sobrevivência, se ela está no modo com poucos nutrientes, adoecida, ou seja, não tem energia circulando no corpo, ela não tem nem vontade de ter relação sexual, obviamente, né? Porque como que ela vai procriar se ela não tem energia para ela? E ela também não vai ter energia para fazer outras coisas, não vai ter vontade de fazer nada, né? Porque o corpo está sem energia, sem vitalidade, ele está ali simplesmente num modo de sobrevivência. Então é muito interessante porque a força da vida, né, que vem aí ligada a Marte, vem ligada a Lilith, vem ligada à sexualidade, no Tantra a gente chama de Kundalini também, está na base da coluna, ela mostra como está a nossa saúde, inclusive, né, como está a nossa potência de vitalidade, de energia. E o que acontece, né? A sociedade muitas vezes ela bloqueia essa energia, ela, né, quer castrar, justamente tem essa coisa do castramento, né, da castração, enfim. Então hoje é um dia muito interessante para você colocar, né, a sua libido, a sua energia, até a sua sexualidade, a sua força sexual em prol, né, dos seus objetivos, das suas metas. Né? Tem até um livro que diz, né, sem tesão não há solução. E aí tem tudo a ver com essa energia aí que a gente conversou. Pessoal, é isso, né? Temos aí nossa quarta-feira. Estou voltando aqui aos poucos, né? Então a gente vai se falando ali ao longo do Instagram. Estou pegando aí as coisas que estão atrasadas também, estou respondendo aí as mensagens. Mas é isso, vamos ter aí a nossa quarta-feira maravilhosa e amanhã estou de volta aqui para o nosso astral do dia. Lembra, se você não viu a live do resumão da semana, ela saiu realmente num dia diferente, né? Então, ela geralmente vem no domingo, depois, se eu não consigo no domingo, faço na segunda, mas devido às minhas duas viagens, tanto a viagem energética, espiritual, quanto a viagem física, ela teve que ser feita ontem, terça-feira. Mas está lá a reflexão, não deixou de ser colocada. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.